noite, Rondônia, no ar. Mais um SIC News, o jornal que instiga, o jornal que provoca, o jornal que questiona e o jornal que denuncia. Aqui, a notícia não tem meias palavras. A reportagem aborda cada tema pelos mais diferentes ângulos. A opinião que a gente dá aqui até pode ser um pouco vigorosa, pode ser ácida, mas no fundo, ela tem sempre muita ponderação, muito bom senso e jamais atingindo a honra de quem quer que seja. É desse jeito que a gente faz o nosso jornalismo verdade. Hoje, com o retorno glorioso, flamante de Meire Santos. O que tá rindo, Meire? Boa noite, Everton. Mas por que esse Boa noite a você todo? De casa. Estou feliz de estar de volta. Ah, mas também... Foi aprovada em Brasília a medida provisória da transposição de servidores dos antigos territórios de Rondônia e também dos estados de Roraima e Amapá. Mas a proposta ainda precisa ser sancionada. Olha só. A votação do relatório foi acompanhada por representantes dos sindicatos e advogados. A intenção era garantir a inclusão de quem ficou de fora das emendas constitucionais que tratam da transposição dos servidores dos ex-territórios de Rondônia, Roraima e Amapá. O procurador do Estado, Luciano Alves, acompanhou o andamento da votação e explica as mudanças. A expectativa era que fossem incluídos cerca de 800 servidores da Justiça de Rondônia. A partir de agora, aqueles servidores aposentados, pensionistas, que não estavam reconhecidos direito, os poderes, o Poder Legislativo, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, o Ministério Público, esses servidores também foram alcançados através de emendas feitas pela nossa bancada. Com os pedidos incluídos, o relatório foi aprovado. Temos que agradecer aqui os nossos deputados federais, os nossos senadores, capitaneados por Vossa Excelência, que é o nosso coordenador da bancada, deputado Domar Garçom. Foi um trabalho árduo, um trabalho de anos, mas foi reconhecido esse direito a todos. Mais uma etapa vencida, que contou com o apoio da bancada federal de Rondônia em Brasília. Uma vitória importante, disse o deputado federal Lindomar Garçom. Os aposentados e pensionistas foi aprovado aqui nas comissões o direito de ir para a transposição. Os nossos queridos amigos das empresas públicas, CAET, Peron, Seron, diversas empresas públicas também foi aprovado. Uma das grandes novidades foi o Poder Judiciário, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas. Tudo foi aprovado aqui nas comissões. Alguns pontos foram aprovados sem a garantia de ser acatados pela área econômica do governo, como, por exemplo, a questão da chamada dos novos concursados e direitos e vantagens salariais de alguns militares. A medida provisória foi editada para garantir a transposição dos servidores federais civis e militares do Amapá, Rondônia e Roraima. Até o ano de 98, os antigos territórios federais eram administrados diretamente pelo governo federal. Além disso, havia o caso dos militares, que tinham sido lotados nesses territórios, que são áreas de fronteira. Com a Constituição, os territórios foram extintos e os antigos servidores civis e militares incorporados aos novos estados e municípios, num processo que criou inúmeros conflitos que precisavam ser corrigidos. As emendas constitucionais que reconheceram o direito dos antigos servidores civis e militares que trabalhavam nos territórios federais ainda dependiam de regulamentação. Isso aconteceu em janeiro deste ano, quando foi publicada a medida provisória 817, que detalhou cargos e salários. Agora, a medida provisória segue para os plenários da Câmara e do Senado e, em seguida, segue para a sanção do presidente da República. Olha, é um grande avanço. Claro que ainda tem mais um caminho a ser percorrido, mas foi uma grande vitória
vitória da bancada federal do Estado, sem ninguém ficar de fora. Há um trabalho uníssono de todos, no sentido de fazer com que Rondônia fosse incluída nessa medida provisória, e também os órgãos todos que estavam fora, CAERD, Seron, Veron, enfim, uma série de categorias. E isso foi uma vitória importante, e a gente registra aqui também a coesão da bancada. O deputado Lindomar Garçom, vocês viram aí, juntamente com o procurador Luciano Alves, tem sabido, mesmo com a sua simplicidade, com o seu jeito simples, efetivamente, de uma pessoa do povo, assim, aquele jeito do garçom que todo mundo conhece, às vezes até algumas pessoas não levam muito a sério, mas ele é um dos deputados que mais trabalha naquele Congresso Nacional, naquela Câmara dos Deputados, e consegue fazer com que haja essa união e um trabalho conjunto de toda a bancada. Então, uma vitória da bancada e, evidentemente, uma vitória do seu coordenador. E é bom a gente fazer o registro também, que quem acompanha isso o dia todo e o tempo inteiro, e merece que a gente, como eu disse, registre o trabalho do procurador do Estado, Luciano Alves, que tem sido assim incansável nessa questão que trata da transposição dos servidores do Estado para a União. E ele, mais uma vez, acompanhando tudo de perto, orientando a bancada, vendo as questões jurídicas que precisavam ser apontadas para que não se, ali na frente, não se caísse numa inconstitucionalidade e assim por diante. Então, olha, um trabalho exemplar. Agora, evidentemente, como disse aí o Paulo, o nosso repórter, é preciso passar no plenário da Câmara, do Senado, que eu não vejo, a princípio, muitos problemas. Pode haver aí uma interferência do governo federal na equipe econômica, tentando barrar aqui, barrar ali, juntar a sua bancada federal. Mas, num ano de eleição, eu não acredito. Ainda mais que nós temos aí gente de prestígio junto ao presidente da República, interessados nessa matéria, como o senador Romero Jucá e como o senador Valdir Raupp, que certamente vão trabalhar muito para que o governo federal, se não quiser ajudar, pelo menos não atrapalhe os estados menores que estão buscando esse direito constitucional, é bom que se diga. Isso não é nenhum favor que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo, na verdade, o que eles estão conseguindo, na verdade, é empurrar com a barriga. Nós temos muita gente que já está aprovada, já está decidida no texto constitucional, já tem legislação própria, instrumentos próprios, e que estão na fila aguardando a boa vontade do governo federal. E enquanto alguns esperam, pela idade avançada, acabam morrendo antes de chegar à transposição. Então é importante que haja pressa nisso tudo também, porque o tempo está correndo. E o importante disso aí, além do benefício para o servidor, que evidentemente o salário federal é muito maior que o salário que pago aqui no Estado, lhe dá também a condição de transferência para qualquer lugar do Brasil, porque vai continuar sendo um servidor federal. Tem ainda a redução da despesa do governo com folha de pagamento. Só naquela primeira leva de em torno de 10 mil servidores, o total da economia, Meire Santos, era de mais de 20 milhões mês. Olha só que fortuna que a gente estava conseguindo. Quer dizer, está conseguindo, mas não se nomeou todo mundo ainda. Nomeou um pouco mais da metade em 6, 7 anos. Olha que absurdo. Talvez um pouco menos. Mas enfim, agora, se der para incluir todo mundo, o governo ainda pode vetar também, mas também dá para derrubar no plenário. Aí tem que ser um trabalho político bem feito, né? E como eu disse, o pessoal sabe fazer isso bem. Nós vamos ter dinheiro que ia para a folha, que vai poder ser revertido para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para as estradas e assim por diante.